Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aos primeiros versículos ao seguir. Amém? Aleluia. O primeiro versículo diz: Estava respirando ainda, ameaçava a morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e conduzisse preso a Jerusalém. E indo ele ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe um resplendor do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro é para ti recastar contra os babilônios. Os irmãos podem aceitar. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeço por uma oportunidade tão importante como essa, com uma grande responsabilidade de estar diante, pregando esta palavra santa e eterna. Aleluia. Eu quero um tema sobre o homem que ouve a palavra de Deus e dá ouvido. Porque ouvir todos ouvem, mas atender a palavra de Deus. Glória a Deus. Também sobre a conversão de alguém quando se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Em toda Jerusalém, em toda a circunstância, e assim, era o tema dele, era destruir a obra de Deus. Mas, um dia, pela misericórdia de Deus, ele ouviu a palavra de Deus e deu ouvido. E entendeu muito bem a voz de quem o chamava. Aleluia. Mas, ai daqueles, meus pesados irmãos, que não dá ouvido à palavra de Deus. Mesmo o profeta ou o homem de Deus que fala pelo Espírito de Deus. Nós vemos no passado aqueles que atenderam e que ouviram a palavra de Deus e que deu ouvido e que atendeu foram os bem-aventurados. Aleluia. Mas, porém, aqueles que não creram, que não receberam, que não ouviram o conselho do homem de Deus, do profeta de Deus, falando pelo Espírito de Deus, eles se levaram mal. Nós encontramos um tema muito terrível entre Jeremias e os profetas do passado, como existia naquele tempo um profeta por nome de Orias. E ele falava, e era um tema dos terríveis, enquanto um falava para que o rei se entregasse a Deus, o outro dizia: não, pode deixar que tudo isso vai ser entregue nas mãos do rei Zedequias. Era Jeremias no tempo do profeta e o rei Zedequias. E assim, meu pesado, Jeremias estava numa prisão. E o rei mandou soltar Jeremias e chama Jeremias e dá de cara a cara os dois. E ele disse: tu tens uma palavra para o rei? Ele disse: eu tenho, rei. Tu vais ser lançado na mão do rei da Babilônia. E a única saída é você render-se o rei da Babilônia e livrará
o teu povo, os grandes e os demais, e essa grande cidade não será destruída, mas se tu não se entregar o rei da Babilônia, isso será todo destruído. Não, ai da criatura que ouve o conselho, a palavra de Deus e não atende. Aquele homem, quando chega no capítulo 52 de Jeremias, enquanto Jeremias aconselhava e falava tudo, e cada vez mais Zedequias endureceu seu coração. Até que um dia foi cercado todas as cidades, e ali eles ficaram por espaço de muito tempo, até que acabou o pão, acabou a água, acabou tudo quanto, e eles teriam de sair daquela cidade, mas a cidade estava cercada pelos seus inimigos, pelos cadeiros que estavam de roda da cidade e que não tinham para onde eles saírem. Mas eles saíram por um caminho que era por detrás, saindo da cidade por um rumo, e os soldados alcançaram ele e levaram preso, e ali foi cumprida uma sentença adiante do rei da Babilônia, como o profeta ainda disse para ele no passado: ó rei, atende a voz de Deus, porque senão tu serás queimado como os reis do passado aconteceram. E nesse momento, quando ele foi preso todos quantos acompanhavam ele, os seus grandes e os demais, e ali, segundo a palavra de Deus, foi degolado todos os príncipes de Zedequias à sua vista, ele vendo tudo quanto momentos que ocorria, e também os seus filhos sendo degolados na sua frente, e não tinha como ele sair, e foi arrancado os seus olhos, e ali, preso nas cadeias, até o dia da sua sentença, e foi levado preso. O que o profeta queria salvar a vida do próprio rei, como os demais e daqueles que o seguiam, e também a mesma grande cidade. Louvado seja o nome do Senhor, mas não deu ouvido. Louvado seja Deus. Agora, no caso de Saulo de Tarso, quando ele vai ao sacerdote, pede carta para prender outro Ananias, que era um servo de Deus que pregava naquela cidade, e ali tinha, quem sabe, várias congregações, mas o destino de Saulo era destruir a obra de Deus. Ele era um homem mau, valente, poderoso, ele tinha ousadia e fazia tudo quanto ele queria. A Bíblia só nunca registra um texto que Paulo matasse alguém, mas ele dava todo apoio quando matava. Lá na morte de Estevão, ele teve ousadia de agradecer e se render à graça tudo quanto o mal que estava acontecendo com Estevão. E ali estava Estevão sendo condenado, e eles e todos quantos que a rodeavam naquele momento sendo apredejado. Ele se põe de joelho, ali Estevão se põe de joelho e ergue os seus olhos ao céu e disse: Pai, perdoa os pecados desses que não sabem o que fazem. Quem sabe, nesta hora, esta palavra foi no ouvido de Saulo e ficou ali plantada aquela semente eterna no seu coração. Naquele momento, quando ele cai no chão, ele ouve uma voz do céu que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aquela palavra chega à sua alma, o seu coração, dizendo: perdoa estes que não sabem o que fazem. Esta palavra também que foi dita lá na cruz, quando o Senhor Jesus estava pendurado, meus pesados irmãos, por essa graça, por essa poder, é que nós estamos aqui nesse momento, quando o Senhor Jesus dizia essas mesmas palavras: ó Pai,
perdoa esses que não sabem o que fazem. Pedindo a salvação, o perdão por aqueles que estavam condenando a ele e que estavam tirando a sua vida. Mas ali estava o Senhor Jesus dizendo: ó Pai, perdoa esses que não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. Ali estava Saulo jogado no chão e ouvi uma voz com um grande estrondo que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Também os seus companheiros que eu seguia, que estava junto, escutou um barulhão muito forte, mas não via ninguém. E ali foi levantado ele. A Bíblia disse que ele estava cego, ele não podia ver. Assim é o homem quando não honra a palavra de Deus e que anda segundo este mundo, o pecado, anda nas trevas, ele não pode ver a face do Senhor, ele não pode ouvir esta palavra com poder que disse: Senhor do céu, perdoa esses que não sabem o que fazem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, Saulo de Tarso foi levantado pela mão dos seus companheiros e levado e colocado numa rua por nomes direitos. O que é dito na palavra de Deus, o que eu sinto com poder, com glória, com alegria, é quando Deus está no caos, quando o Senhor está presente, quando o Senhor Jesus Cristo está com as mãos estendidas para fazer um milagre na vida daqueles que Glória a Deus, aleluia. Meus pesados irmãos, enquanto Saulo estava numa situação dessa, o Espírito Santo de Deus chega lá onde estava Ananias e disse: Ananias, levanta e vai orar por um homem de Tarso. Ele disse: Senhor, tu sabes quanto mal tem feito este homem, e aqui tem carta, ordenança para nos prender. Mas naquele momento, enquanto ele está rejeitando a palavra, saindo da boca de Deus, o anjo do Senhor lhe dando o recado, ele diz assim: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Como mais valente, joga por terra e levanta ele como um anjo, como um poder, pregando a palavra de Deus para o Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele momento também, encontra Saulo em uma cama com 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, e ali, ele estava ali, se maravilhando. Meu pesado, eu sinto na minha alma que todo homem, quando ele converte, ele sente todo o seu pecado, ele recorda do mal que fazia, ele sente tudo quanto, e ali está Saulo, numa situação daquela. Glória E a naquele Deus. momento, e ele está ali, o Espírito de Deus chega e disse para ele: Saulo, eis a porta, entra um homem e vai orar por ti e vai recobrar a tua vista, ou vai, nesse momento, tu vai ver de outra vez. Aleluia. E quando ele estava Glória a naquele Deus. momento, naquela emoção da palavra de Deus, chega aquele homem e coloca as mãos na cabeça dele e diz essas palavras. Irmão, um estava muito distante um do outro, ninguém sabia um da vida do outro, mas o Espírito de Deus que jogou Saulo pela terra e que estava levantando também estava com Ananias, e naquele momento ele disse: Saulo, o Senhor Jesus, a quem te apareceu lá no caminho, para que ele que realmente era um homem de Deus que estava ali e para uma prova mais profunda, com mais poder. Naquela hora ele disse: abre os seus olhos, e quando ele abriu o olho, ele viu que Ananias estava ali, a quem ele Deus, a quem ele queria aleluia. matar, Glória. a quem ele queria prender, estava ali ajudando ele salvar a sua vida. Aleluia. Meu pecado, irmão, assim que é o homem de Deus
quando crê na palavra do Senhor, quando converte de uma tal maneira, quando nós sente na nossa alma o Espírito de Deus operando na nossa vida, basta como dizer, irmãos, ainda que passando pelos vales das sombras da morte, sendo apredejado, naquele momento ele abriu os olhos e disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus com as mãos estendidas, como se estivesse dizendo: vinde a minha bendita do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ali ele estava dormindo na eternidade, mas contente, sabendo o caminho dos céus, para onde ele estava indo. Louvado seja o nome do Senhor. E Glória a essa Deus. palavra que trata forte: Senhor Jesus, Pai eterno, perdoa esses que não sabem o que fazem. Quantas e quantas vezes, meu prezado, nós na escuridão do pecado, das trevas, nós pecamos e fizemos coisas ofensivas e desagradáveis a Deus, e nós com os nossos joelhos nos chão, com lágrimas, pedindo: Senhor, perdoa-me, ouvindo essa palavra, perdoa ele, Pai. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus está lá no trono, ao lado do Pai, dizendo: Pai, perdoa esses ainda que não sabem o que fazem. Aleluia. Glória a Ali, Deus. meu pesado, depois daquele encontro, ele levantou, estava ali e foi batizado, e fecharam em rodas a cidade para prender Saulo de Tarso. Mas no momento, quando Saulo está ali, os discípulos viram que não tinha outra saída. Pegou, levou ele no muro e desceu por detrás e no cerco, e quando eles menos esperavam, estava Saulo lá em Jerusalém. Já levando essa mensagem, eu fico meditando na palavra de Deus, como as coisas ocorrem, como que acontece, que o mesmo discípulo tinha medo dele e sabendo de tudo tinha ocorrido, mas não acreditava que eles tinham sido transformados. Assim para o homem, quando é transformado pelo poder da palavra de Deus, Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o seu nome. Ele se converte de toda a alma, de todo Glória a o Deus. coração, Aleluia. pela misericórdia de Deus. Quantas vezes, irmão, o homem tem que ser lançado por terra? Eu vi a voz do Espírito Santo dizendo: fulano, fulano, ou João, que seja, como dizia: Saulo, Saulo. Então, nós, ouvindo esta palavra santa e eterna, louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Eu, nesse momento, peço à igreja se colocar em pé. Glória a Vamos Deus. se levantar e vamos orar a Deus. Irmãos, me ajuda nesse momento de oração. Eu quero fazer um convite aqui. Em nome de Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Eterno. Todo-Poderoso. Em nome Seja do da Filho sua de vontade, Deus, Pai. tem aquele que ouviu essa palavra, que quer aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, como guia da sua vida, como teu amigo e companheiro. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui orando, aproxima, se tem uma pessoa mais longe, quer a sua mão e dá um sinal dizendo: eu aceito essa palavra, eu creio nesse santo evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a oportunidade que Deus está te dando nesse momento é mais uma oportunidade na vida quando tu ouve essa palavra do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Orando a Deus nesse Tua momento. presença, Senhor. Meu querido santo e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, mesmo por aqui, Senhor. Mesmo, Senhor, por esse encontro nesse momento, mas com misericórdia e poder da minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que eu tenho feito na minha vida. Eu te agradeço por essa reunião, por essa igreja nesse lugar, por cada um dos teus filhos que aqui estamos, nos guiamos com os teus olhos rostos, em nome de Jesus Cristo, eterno, ó Pai de eternidade, eu te agradeço por tudo quanto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus.